Então, Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach, nós retornamos para o estudo do Talmud Bavli, Tratado de Brachot. E hoje nós continuamos dando início ao Daf 13a. O nosso estudo é um oferecimento dos nossos apoiadores, sem os quais o Beit Midrash Livre não existiria por todos estes anos propagando o conhecimento racional da Torá. Torne-se então você também, se você puder e quiser, um colaborador do Beit Midrash Livre e participe do estudo e da exploração que fazemos racionalmente dos textos da Torá e da tradição. Dando continuidade ao nosso texto, Lo sheyaker Yaakov mimekomo, ela Israel, Ikar veYaakov, tafel lo, וכן הוא אומר, אז תזכרו ראשונים וקדמונים, אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות, זה שיבור מלכויות, וקדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. Não que o nome Yaakov seja totalmente desenraizado do seu lugar, mas que o nome Israel seria o nome primário, ao qual o nome Yaakov seria secundário, já que a Torá continua a se referir a ele como Yaakov após esse evento. E também diz que a redenção final irá ofuscar a redenção anterior no verso. Não se lembre dos eventos anteriores e não pondere sobre coisas antigas. Não se lembre dos eventos anteriores implica a subjugação aos reinos. E a frase não pondere sobre as coisas antigas implica o êxodo do Egito, que ocorreu antes da subjugação às nações, ou seja, antes do exílio. Como se vê, nós estamos dando continuidade quando falávamos a respeito do fato de que rabinos haviam ensinado que a mudança de nome de determinados personagens importantes na Bíblia hebraica implicava, por um lado, que nós não poderíamos nos referir a tais personagens pelo nome antigo, e que isso seria uma espécie de obrigação, que nós veremos. E, em segundo lugar, que o conceito do que é lembrado como experiência de redenção é considerado de maneira retroativa. O que aconteceu de maneira mais recente seria colocado em ênfase com relação a algo que teria acontecido há mais tempo. Então a Guemará está dando continuidade à ideia, primeiro defendendo a tese de que o nome Yaakov não foi simplesmente mudado para Israel, embora a personagem chamada Yaakov teve seu nome mudado para Israel. O que aconteceu, na verdade, teria sido que o nome Israel se tornou o nome primário a partir da mudança, enquanto Yaakov seria secundário a aquilo. E aí, isto seria o princípio que guiaria a ideia de que o conceito de redenção final, ou seja, de retorno dos exilados para o reestabelecimento de um Estado de Israel, como acontece agora, ele ofusca a ideia anterior da redenção, isso é, a lembrança de que um dia fomos, por exemplo, libertos do Egito, e que isso seria um ensinamento profético, e o Talmud cita o texto de Ishaiyahu para demonstrar isso, no qual ele diz: não se lembre dos eventos anteriores e não pondere coisas antigas. Então, não se lembrar dos eventos anteriores é elucidado na Guemará como que fosse não se lembrar da subjugação dos reinos. Nunca é uma frase absoluta, não é não se lembrar absolutamente disso, mas não considerar isso a principal ênfase ou a principal representação da experiência.
E não ponderar sobre as coisas antigas implicaria o êxodo especificamente do Egito. Então seriam dois eventos que seriam então suplantados por esta assim chamada redenção final. E que, portanto, coloca o conceito de uma coisa ser colocada como primária e as demais secundárias em relação a esta. Ineni, ose chadasha ata timtzcha, tinei Rav Yosef, zo milchemet Gog uMagog. Com relação ao seguinte verso, eis que farei coisas novas, agora surgirão, que é Ishayahu, o Rav Yosef ensinou num Baraita, dizendo, isso se refere à guerra futura de Gog uMagog, que causará que todos os eventos anteriores sejam esquecidos. E aí a Gemara prossegue elaborando por meio de uma parábola. Mashal, lama davar domeh, leadam shaya me'alech bederech, pega bo zev, venitzel mimeno, veia mesaper veolech maaseh zev, pega bo ari, venitzel mimeno, veia mesaper veolech maaseh ari, pega bo nachash, venitzel mimeno, שכח מעשה שניהם, והיה מספר והולך מסי נחש. אף כך ישראל צריך האחרונות משכחות את הראשונות. Aí a Gemara cita uma parábola dizendo assim, o que isso é comparável? O que isso que o Rav Yosef falou, que a expressão, eis que eu farei coisas novas, que isso é comparável? Há uma pessoa que estaria seguindo pelo seu caminho e um lobo encontra essa pessoa. De alguma maneira, essa pessoa sobrevive ao encontro com o lobo. Então, toda vez que ela fala de quando aconteceu esse perigo e ela foi livrada daquilo, ela conta a história do lobo. Embora ela pudesse ter outras histórias, de que quando ela é criança, ela caiu, ou alguém livrou ela da morte, ou um cavalo passou por cima e ela não morreu, enfim. Esse encontro do lobo se torna o encontro mais importante. Um leão a abordou e ela sobreviveu. Então ela continuou contando a história de que foi liberta, ou que teve sorte, mas desta vez falando do leão. Uma cobra se aproximou dele e novamente sobreviveu. Então ele se esqueceu do lobo e do leão. E continuou contando a história de que, olha, eu sou uma pessoa de muita sorte, ou eu fui livrado pelo divino, porque uma vez uma cobra passou por mim e eu consegui me livrar, ou a cobra não me picou, ou enfim, ou me picou e eu não morri. O que a parábola quer mostrar é que a cada encontro, como ele enfrentava um perigo maior e escapava, ele considerava o recente mais impressionante do que a experiência anterior. E aí ele continuava contando a experiência mais recente, mesmo que depois ele contasse as anteriores. Então o Talmud diz, o mesmo ocorrerá com Israel. Problemas mais recentes fazem com que os problemas anteriores sejam esquecidos. E isso é dito em referência a essa ideia, esse conflito, imaginado como a guerra de Gog uMagog. É importante salientar a respeito disso alguns conceitos. Gog era uma pessoa, né? Um rei do mundo antigo. E Magog era o reino dele. E isso se refere, evidente, a povos da região do Levante. E essa é uma história muito antiga, ilustrada por profetas, como que a representar que a futura redenção de Israel, o conceito de que o povo judeu voltaria para o seu território depois do exílio e se estabeleceria lá, e teria um Estado, faria com que, como eles não podiam nem imaginar que povos existiriam nesse tal futuro, e nenhum deles o fez, dizendo, haverá a nação tal e a nação tal. Né? Por exemplo, na época dessas profecias antigas, não existia Estados Unidos, né? Não existiam os países modernos, na verdade, para todos os efeitos, ainda que tivesse suas versões proto, né, como um proto-reino alemão, ou um proto-reino inglês, ou coisas medievais do tipo, ou antes disso.
ou os celtas, que depois seriam tais e tais povos, se pode fazer tal tipo de alusão, mas mais do que isso seria forçar o entendimento. Fato é que esses povos futuros não existiam. Então, quando eles imaginavam que haveria um conflito, eles colocaram como exemplificação o que eles tinham de melhor exemplo de representação, de agressividade e de uma população que, no caso, faria aquilo se pudesse naquele período. E essa figura do Gog, rei de Magog, foi colocada como exemplificação disso. Né? Um cara poderoso, grande, agressivo, e que atacaria Israel sem maiores motivos, e que os rabinos gostam de imaginar que o motivo teria sido porque eles não gostam da religião dos judeus, não gostam do Hashem, não gostam, enfim, da cultura de Israel, enfim. Como se fosse uma ideia de que eles são antissemitas. Isto é, eles odeiam os judeus porque são judeus, só por isso. Seja como for, a guerra de Gog e Magog é, portanto, uma representação antiga da ideia de que esses conflitos que Israel enfrentou e que causaram o exílio seriam enfrentados para permitir, por assim dizer, a redenção. Ou seja, eles não imaginaram que Israel conseguiria restaurar o Estado sem guerra. Haveria uma guerra. E eles ilustravam essa guerra, imaginando que ela seria a última guerra, porque eles imaginavam que era a guerra que, digamos assim, como se pensou na época da Segunda Guerra Mundial, a guerra que põe fim a todas as guerras. A guerra final, como se paz e harmonia fosse imaginado por meio da guerra. Não necessariamente nesse caso. Não que eles imaginassem que isso era uma coisa boa. Nenhum dos rabinos de que se tem notícia achava que este evento era um evento bom. Muitos deles, inclusive, expressavam opiniões de que eles não queriam ver nada disso. Eles não rezavam para tomara que isso aconteça nos meus dias. Eles falavam, não, tomara que eu já esteja morto quando isso daí acontecesse, se isso aí for acontecer do jeito que estão contando. Porque eles não imaginavam um período bom. Porque ninguém em sã consciência acha a guerra uma coisa boa. E os rabinos tinham esse mínimo de lucidez. Porém, eles imaginavam que isso seria uma coisa inevitável. Porque, por alguma razão, haveria uma hostilidade que eles imaginavam existir contra o povo de Israel, e que quando eles restaurassem a sua posição no Estado, essa hostilidade viria à tona, afloraria. E aí causaria essa guerra que então teria um apelido profético e não literal de Gog e Magog. Nações fazendo guerra contra Israel. Quais são os fatos que os rabinos não viram e não poderiam? O Estado de Israel foi restabelecido, houve a guerra, que é a Guerra dos 6 Dias, e Israel venceu em situações políticas bastante controversas, e também, por causa dessa vitória, tomou decisões bastante controversas, mas venceu o conflito. E venceu as nações da região. Não foi o mundo que foi contra Israel em guerra, né? Não em posicionamento, mas países árabes ali ao redor que se sentiram traídos pelos britânicos terem feito para eles promessas que eles não cumpriram, nenhuma novidade até aqui, e aí eles se voltaram contra Israel, achando ilegítima o estabelecimento do Estado. Israel foi capaz de se defender, e está aí o Estado de Israel, que ainda se defende de conflitos e de tudo isso, e por causa dessas narrativas todas e a influência da facção fanática, tem tomado várias decisões políticas péssimas, mas que se espera agora tome decisões melhores com a nova coalizão. Seja como for, Guerra de Gog e Magog, portanto, é pensado como esta situação em que Israel teria que se defender para poder se restabelecer na terra. E o livramento, portanto, a Guerra de Gog e Magog é imaginada, evidentemente, com a vitória de Israel, né? E essa vitória de Israel
seria, digamos, o sinal mais recente que Israel teria para poder contar. Então, depois de ter passado o exílio, ser livrado do Egito, teria esse novo evento para contar, que seria então o evento que substituiria os eventos anteriores, pois seria considerado o maior, não por ser literalmente maior, e esse é o catchphrase do ensino aqui, mas porque é recente, é a experiência mais recente. Então, o rito, a espiritualidade e as considerações em relação a isso são feitos levando em conta as minhas experiências concretas mais recentes. As minhas experiências concretas mais recentes são utilizadas, então, no meu memorando ritual, por assim dizer. O que parece ser, da parte do Talmud, um convite para que se celebre o divino não apenas com base no que você lê em textos antigos, mas no que você experimenta agora. Aquilo deve ser lembrado, mas a ênfase, o Talmud diz, é naquilo que você experimenta agora. Então percebam que isso é uma espiritualidade focada no que acontece no momento presente. E é toda essa linguagem difícil, que é da natureza desse tipo de tradição. Então quem estuda isso não deve estranhar a ver essa linguagem difícil. Mas toda essa linguagem difícil é para passar um conceito simples, de que espiritualidade é construída com experiências que eu tenho agora, não com experiências que eu tive, não é presa ao passado, o que é bastante curioso considerando essa tradição, porque essa é uma tradição famosa por justamente celebrar o passado. E houve uma porção de pensadores, analistas, filósofos que julgaram os judeus como pessoas presas a um passado. E, de fato, as facções fanáticas da religião, elas, de fato, transmitem essa impressão mesmo, e não seria demais dizer que o fazem, porque, de fato, se não vivem um saudosismo bíblico por falta de informação e acesso a conteúdos arqueológicos aos quais rejeitam, o fazem com aquilo que tem, isto é, com as memórias da origem de seus movimentos. Por isso as Hassidut propagam essa ideia de que se tem que estar vestido, que é um código de vestimentas, que nada mais é do que uma reprodução de roupas vestidas no século X. E as pessoas fazem isso em ambientes dos mais absurdos de se fazer isso, como, por exemplo, o moderno Estado de Israel, né? Onde é um absurdo uma pessoa num ambiente como aquele, árido do Oriente Médio, você está se vestindo como se você estivesse no frio da Alemanha, na época em que haviam comunidades em torno do Reno, né? E não obstante a essa contradição, é exatamente o que acontece. Então isso é um culto ao passado, a um passado idealizado, que muito provavelmente não é aquilo que é retratado nos grupos. Mas o Talmud está passando aqui uma ideia diferente. Uma ideia de que essa espiritualidade, ela lida com o passado, mas ela dá ênfase ao presente, ao que acontece agora. Isso é bastante interessante e até incomum, né? Avraham ou Avraham. Então, tendo mencionado a mudança do nome Yaakov, a Guemará aborda a mudança dos nomes de Avraham e Sara. E a pergunta que é feita é: qual é o sentido, então? É a pergunta feita na mesma vibe das perguntas feitas anteriormente. Qual seria o sentido de mudar o nome de Avram para Avraham? Como foi declarado, Avram é Avraham. E essa é uma declaração que consta no Sefer Divrei Yamin, na verdade. Batchilat naseh av le'aram, ulevasof naseh av lechol ha'olot kulo. Então a Guemará explica assim: bom, inicialmente ele se tornou um pai. E pai aqui é no sentido de um ministro, uma pessoa importante, um líder, apenas para o povo de Aram. Então ele era chamado Avram, ou seja, Av, pai de Aram,
Então é como se você aglutinasse a expressão Av com a expressão Aran, aí fica Avram. E finalmente, com a bênção divina, ele se tornou o pai de todo o mundo. Pai no mesmo sentido falado anteriormente, ministro, pessoa importante. Então ele passou a ser chamado Avraham, pai das multidões, porque agora no caso Av continua como pai e Amon seria muitos, né? Então aglutinando Av com Amon, Avraham. E aí, como está escrito, eu te fiz pai de uma multidão de nações. Então, isso é curioso, porque nós estamos aqui lidando com os sentidos dos nomes de patriarcas. E é claro que no mundo antigo as pessoas não tinham o que hoje nós chamamos de sobrenomes, né? Não havia o conceito de documentação, exceto para transações comerciais. Para transações comerciais havia documentações, mesmo no mundo antigo, mesmo na época em que seres humanos escreviam em acádio, com tabuinhas de argila, havia documentos, esses documentos foram encontrados, registrando transações comerciais, posses de terra, tudo isso é muito antigo. Mas identificação de indivíduos não era assim visto, muito popular. Isso é bastante interessante de se pensar, porque então o primeiro ser humano passou a identificar via documentos e reconhecer, portanto, de maneira abstrata, objetos e relações comerciais, para depois objetificar a si mesmo, que é o que nós fazemos através dos nossos nomes e sobrenomes. Nada mais é do que uma objetificação de nós mesmos, a transformação de cada um de nós numa entidade socialmente, digamos assim, maleável, não é? Tratável. E aqui nós estamos numa cena em que o Talmud está tratando o nome de Avraham não como o nome de uma pessoa que de fato existiu, mas de uma mensagem, de um sentido, de um papel ou de uma posição social. Avram não era então a pessoa, mas o que indicava a maneira como ele era considerado em meio aos seus. Ele teria sido, segundo essa indicação, alguém importante em Aram. E aí, ele concordando em sair de Aram, do lugar, portanto, onde ele tinha posição social, para se tornar um nômade, alguém, portanto, sem nenhum tipo de caracterização social, fez com que ele merecesse a bênção divina de tornar-se, e agora só perante o divino, porque para ele mesmo isso não aconteceu, pai de muitas nações, ou seja, uma figura proeminente perante muitas nações. Algo que, pessoalmente falando, não significaria nada para ele essa proposta, porque ele morreria e não veria nada disso, como ele estava bem ciente disso, já que quando ele ouve falar do que aconteceria com seus descendentes nas visões que teve, o divino diz a ele, então, depois que você morrer, os teus descendentes vão para tal lugar, eles serão escravizados, uma grande nação vai escravizar eles, depois eu vou livrar eles e tal. Mas veja, por mais que você saiba disso, né, seria como alguém dizer a você, então saiba que o seu tetraneto vai ser um político globalmente reconhecido, uma figura muito importante, e vai ter muitas coisas e vai fazer muitas coisas legais. E você diz, que bom, né? O meu tetraneto, o meu tataraneto. Que maravilha, né? Coisa bacana. Muito bom. Mas o que isso me afeta? Em absolutamente nada. Eu não tenho nada com isso, né? Que bom, né? Que vai ter descendente, mas eu não vou estar lá para saber de nada disso. Então a informação, obviamente, não é para Avraham, é para o leitor da Torá. O leitor da Torá está sendo informado pela Torá, ou seja, pelo redator desta específica tradição, provavelmente tradição eloísta, de que o Avram e o Avraham foram transformados pela ação do divino, razão pela qual Avraham foi se tornando, com o passar do tempo, figura proeminente para o mundo inteiro.
uma ação do divino. O legado de Avraham, o que Avraham seria o que Avraham significa para todos nós. Esse é o Avraham que nós temos. E essa transformação de um mero ser humano, que não pode até significar alguma coisa ali no seu local, para uma coisa que tem sentido global, isso está nas mãos do divino. E o Avraham recebe isso por ter abdicado, por assim dizer, do seu próprio status social. Pelo fato de ele não ser apegado à sua pessoa, à sua personalidade, ele então se tornou uma lenda, por assim dizer. Sarai, Sara. Então, da mesma forma, o Talmud prossegue, colocando qual que é então o sentido da mudança do nome de Sarai para Sara. O mesmo conceito, então, se aplica tanto a Sarai quanto a Avraham. Sarai é Sara. Vatchila nasit Sarai leomata, ulevasof nasit Sarai lechol haolam kulo. Então a Gemara explica, inicialmente ela era uma princesa apenas para a sua nação. Então é isso que Sarai significa, minha princesa. Mas no final das contas, ela se tornou Sara, que seria, nessa leitura do Talmud, um termo mais geral, indicando que ela se tornou uma princesa para o mundo inteiro. Então, novamente, ela era alguém que tinha ou teria certa importância em seu próprio povo. A Gemara, perceba, é muito mais genérica quando fala de Sarai do que quando fala de Avraham. Então, essa é uma tradição antiquíssima e provavelmente a sua origem é perdida. Então, de qualquer maneira, Sarai indica mais ou menos a ideia de princesa por causa da expressão Sará. E aí ela é tornada então princesa do mundo. E a ideia de ser princesa do mundo, isso não é mencionado na Bíblia hebraica nem nada disso, mas é porque se o Avraham se tornou pai de muitas nações, a esposa dele se tornou alguma coisa de muitas nações também. Então, se ela era princesa, é a princesa de muitas nações. E princesa é um termo, na verdade, chave aqui, porque princesa, em vez de rainha, por exemplo, era um termo visto como que a indicar um cuidado bem maior. Nós temos, por exemplo, momentos na Bíblia hebraica onde rainhas não são muito bem retratadas. Não é exatamente um sinônimo de coisa boa. Não é? Você pega rainhas de certos reis de Israel que são bastante demonizadas pelos redatores das Escrituras, não são colocadas como pessoas boas e, portanto, acaba não sendo um epíteto muito positivo por si só, o que seria necessário aqui por estar se falando de uma matriarca da nação, também, novamente, não sendo tratada aqui como uma figura histórica, mas sendo tratada como uma figura lendária. Né? É o seu legado que nos interessa, porque da sua pessoa mesmo nós sabemos pouquíssimo. Né? Mas sua representação. Então ela é princesa porque esse é o epíteto do que Israel seria. Israel seria como uma princesa, ou as filhas de Israel, no caso, as mulheres do povo judeu, são tratadas como princesas pela Halachá. Todo o código, inclusive, aproveitando o assunto, todo o código de comportamento da Halachá judaica sobre mulher, sobre como ela tem que se vestir, se portar, conversar e tal, se você considerar isso em comparação com códigos de comportamento de princesas nas mais diversas culturas, mas em especial, é claro, devido à influência também da grande presença de judeus na Europa, você notará imensas semelhanças e, em alguns casos, direta influência. Por exemplo, no código de vestir-se, que consta na maioria dos códigos jurídicos judaicos sobre mulher, você vai encontrar paralelos em códigos similares para princesas em diversos reinos de diversos povos. De que a princesa, devido à sua dignidade e status social, não poderia se expor de uma determinada maneira que fosse indigna da sua posição. Os rabinos tratavam as judias
ao longo das gerações de uma maneira muito similar, como princesas, como se todas elas fossem princesas e tivessem, portanto, que se vestir como princesas, não no sentido de quão caro tem que ser o tecido que se usa, nem nada disso, mas no porte, na maneira como a roupa é feita, o comprimento dessa roupa e na forma como isso é representado via público e tudo isso, e na maneira de se portar, de conversar e tal. Tudo isso, se você notar, é muito parecido com o que era imaginado para princesas do período do mundo antigo e do período medieval também. Portanto, Sara ser retratada como princesa alude um pouco a essa ideia da representação de todas as mulheres em Israel, por assim dizer. Tanei bar kapara, kol hakolele Avraham, over b'maaseh, shneimar v'chaya shmecha Avraham. Rabbi Eliezer omer, over belav, shneimar v'lo yikra od et shmecha Avram. Além disso, com relação ao nome de Avraham, o Rabino Bar Kapara ensinou: qualquer um que chamar Avraham de Avram transgride uma mitzvah positiva, como está dito, e o teu nome será Avraham. Seria uma mitzvah positiva se referir a ele então como Avraham, segundo essa leitura. O Rabino Eliezer, concordando com ele, disse: e aquele que chamar Avraham de Avram transgride uma mitzvah negativa ao mesmo tempo. Como está dito, teu nome não se chamará mais Avram, e teu nome será Avraham. E aí o verso continua dizendo, porque te fiz pai de uma multidão de nações. Então essas são citações de Bereshit, capítulo 17, verso 5. A Guemará, então, surpreendendo-se com essa narrativa, não é, com esse ensino potente, impositor do Bar Kapara, começa a fazer perguntas a respeito disso. Então a Guemará pergunta, mas se considerarmos essas declarações obrigatórias, se nós lermos essas declarações literalmente, então a partir daqui nós devemos inferir que quem chamar Sará de Sarai também transgride uma mitzvah positiva e negativa? Quer dizer, porque se começar com isso, muita gente que de uma hora para outra não fez nada de errado vai se tornar violador de mandamento, agora é isso? Atam kudsha brichu amar le Avraham, Sarai ishtecha lo tikra el shma Sarai, ki Sarah shma. Aí a Gemara responde, bom, é que assim, ó, lá no caso de Sará, não se trata de uma mitzvah geral, mas o santo, bendito seja, disse apenas a Avraham, e Elohim disse a Avraham sobre sua esposa Sarai, você não deve chamar o nome dela de Sarai, em vez disso, Sara é seu nome. E isso contrastaria, essa leitura, com o que é afirmado em relação a Avraham, porque lá é afirmado em termos gerais, teu nome não será mais Avram. Então, essa seria uma tentativa dada por alguém na Guemará de defender esse ensino do Bar Kapara. Mas o ensino continua a ser questionado. Ué, então a Guemará pergunta, mas se fosse assim, então aquele que chamasse Yaakov de Yaakov, sobre quem foi escrito de uma maneira geral também, teu nome já não será Yaakov, mas Israel, também transgrediria uma mitzvah. Não é? Porque se a sua lógica é essa, então novamente nós estamos transformando um monte de gente que não fez nada de errado em violador de mandamentos só porque você fez uma interpretação? E aí a Guemará responde, continuando a discussão. She'anei atam dahadei ve'adrei ikra dichtiv vayomer Elohim leIsrael bemarot halayla vayomer Yaakov Yaakov. Então a Guemará diz assim, bom, também nesse caso que você está falando é diferente. Pois o verso volta atrás naquilo que disse, quer dizer, disse, seu nome não será Yaakov, mas Israel, só que o verso volta atrás e o próprio divino se refere a Yaakov como Yaakov. Como está escrito antes da descida ao Egito, o Elohim disse a Israel em visões noturnas e falou, Yaakov, Yaakov, e ele disse, estou aqui. Mas o Elohim falou isso, em tese, depois de ter dito seu nome não será mais Yaakov. Então o que tinha que estar escrito lá é Israel, Israel. Mas está escrito Yaakov, Yaakov. Então, segundo esses defensores da visão do Bar Kapara, nós não aplicamos a mesma regra de rigor
em relação a Sarai, também não aplicamos em relação a Yaakov, por causa dessas diferenças textuais que não permitem, digamos assim, esse tipo de aplicação. Mas se fosse o caso, se não tivesse essas ressalvas, sim, nós faríamos isso. Mativ Rabbi Yosef bar Avin, Vaitaima Rabbi Yosef bar Zavida, Atau Hashem HaElohim, Asher Becharta Beavram. Aí o Rabino Yosef bar Avin, e alguns disseram que foi o Rabino Yosef bar Zavida, ou seja, algumas pessoas ouviram o ensino de um e outras de outro, mas era o mesmo ensino. Levantou uma objeção às declarações do Bar Kapará e do Rabino Eliezer, com base no que é dito na narrativa da história do povo judeu. Lá está escrito, você é o Hashem, Elohim, que escolheu Avram e o tirou de Ur Kasdim e fez seu nome Avraham. Então aqui nós temos um exemplo claro de que a Bíblia hebraica mesma se refere a ele como Avram, mesmo séculos depois dessa tradição ter sido passada. Então quer dizer, ninguém sabia disso daí que você está falando. Ninguém sabia que não podia mais falar Avram, que tinha que falar Avraham. Então a Guemará, mostrando essa discussão, mostra a resposta que possivelmente discípulos do Bar Kapará deram. Amar lei atam navi u kadam satar lishibchai derachmona mai dechava de meikara. Então a Guemará responde, bom, é que é assim, ó, lá no texto que você falou, um profeta está recontando os louvores ao divino, incluindo aquela que era a situação originalmente, antes de seu nome ter sido mudado para Avraham. De fato, se você notar, o verso continua dizendo, você o tirou de Ur Kasdim e fez seu nome de Avraham, e encontrou seu coração fiel diante de ti, fez um pacto com ele para lhe dar a terra de Canaã, para dar aos seus descendentes, você cumpriu suas palavras, pois é justo. Então, esse verso não estaria, em essência, em tese, né, discordando do que o Bar Kapará está falando, por mais radical que pareça o que o Bar Kapará está falando. E dessa maneira, a discussão termina. A discussão mostra que o Bar Kapará tinha aquela opinião radical, alguns rabinos discordavam, tentavam dar objeções, eles tinham respostas para as objeções, e a Guemará não disse se o Bar Kapará tinha razão, ou se não tinha razão, se era aquilo ou se não era aquilo. Deixa assim. Acaba aqui. E como acaba aqui, isso quer dizer o seguinte, acabou a discussão sobre a nossa Mishnah inicial, do capítulo 1 do Talmud. Né? Capítulo 1, que a gente só fala capítulo 1 como modo de falar. Nenhum tratado do Talmud começa no capítulo 1. Todo o tratado do Talmud começa no capítulo 2. Né? Então, desde a página 2a até aqui, nós estávamos discutindo a primeira Mishnah, né? A partir de que horas o sacerdote, a partir de que horas nós devemos fazer o Shema da noite, do momento em que o sacerdote pode sair para comer a sua terumá. Né? E aí o nome dessa Mishnah é Mei Matai, né? A partir de quando? Então o texto termina Aderech elecha Mei Matai, que nós possamos um dia voltar a ti. Desde quando? Desde quando é o nome da Mishnah. Né? Por que nós fazemos isso? Porque a cada término de cada Mishnah, nós celebramos o fato de termos concluído o estudo completo de uma Mishnah com toda a sua Guemará, com todo o seu comentário, e ter refletido e ter feito isso. E a nossa esperança, o nosso desejo é que a gente consiga concluir ao longo de um ano o ciclo completo do estudo do Talmud, para que ano que vem nós voltamos para essa Mishnah de novo e vamos recuperar de novo a discussão e tentar repensar ela de novo, e tentar entender o que não foi entendido, enfim, prosseguir no ensino. Então isso quer dizer que a partir desse texto nós começamos uma nova Mishnah e logo uma nova Guemará, que vai discutir essa agora Mishnah, talvez usando referência de outras, talvez não, como a primeira Mishnah fez. A primeira Mishnah começou falando de um determinado texto, e aí ela foi prosseguindo, né, dando luz, espaço e vazão para discutir outros assuntos também. Então a nossa nova Mishnah, ela é indicada por essa sigla, né, Matnim, que é Mitania, né? Ou seja, foi ensinado pelos sábios. Aya kore batorá vaigiazman amikra in kivan libo yatsa. Então, essa Mishnah diz o seguinte, a primeira questão discutida na Mishnah nova era a questão da intenção. Porque nós estávamos discutindo
essa ideia de você rezar com kavaná, com intenção, com concentração. Aquele que estivesse lendo as sessões da Torá, a Mishnah diz, e as sessões da Torá contêm o rito do Shema, porque é de lá que é extraído, né? E aí vem o tempo para a recitação do Shema da manhã ou da noite, porque aqui está se imaginando uma pessoa que está estudando Torá nesses períodos e tal. E aí, ele, em vez de parar o estudo, ele focasse o seu coração, ou seja, tivesse a intenção de estar fazendo o rito do Shema, lendo aquilo, aí ele cumpriria sua obrigação, e deste modo ele não precisaria interromper o seu estudo, e ele não precisaria também repetir o rito do Shema depois, para poder então cumprir a obrigação. Isso seria verdade, mesmo se ele falhasse, ou seja, deixasse de fazer as bênçãos necessárias, comenta o Rabbeinu Hananael, mesmo que as bênçãos sejam pré-requisitos do rito da reza do Shema. Porque todos sabemos, quer dizer, quem tem Sidur e usa e tal, que o Shema ele tem umas bênçãos, que você faz antes, depois você faz depois, e blá blá blá. Então, essa pessoa imaginada aqui, ela não fez nada disso. Ele está estudando Torá, ele não parou. Ele simplesmente teve a intenção de pegar aquele trecho e ler o trecho, e isso, a Mishnah está dizendo, vale como cumprir a obrigação. Há uma certa, então, flexibilidade. Aí a Mishnah continua. Baprakim, shoel mipnei hakavod, umeshiv. Be'emtza, shoel mipnei ira, umeshiv. Divrei Rabi Meir. Então, em princípio, não se poderia interromper a recitação do Shema. Essa é a ideia geral. Os Tanaim, os rabinos, portanto, da segunda geração das gerações dos sábios, a primeira geração são os Zugot, depois vem os Tanaim, os Zugot é de 200 antes da Era Comum a mais ou menos 200 da Era Comum, os Tanaim é de 200 da Era Comum a mais ou menos 300 e pouco da Era Comum, depois vem os Amoraim, que é de 300 e pouco da Era Comum até 400 e pouco da Era Comum, depois dos Amoraim vem os Savoraim, depois dos Savoraim vem os Geonim, enfim, os Rishonim, Acharonim. Todos esses nomes indicam específicas épocas, não é? Quando você pega os Rishonim, você está falando ali do século X, século XII, então, por exemplo, Maimônides é um dos Rishonim, né? Os Acharonim, então, são esses últimas autoridades alárquicas que vieram depois do século XIII, XIV, século XVI, século XVII, dali em diante. Os Tanaim, portanto, os rabinos ali do século II, III, no entanto, eles discordavam entre si sobre quão rigoroso se deveria ser sobre a questão. Não havia um consenso entre eles sobre isso. Eles distinguiam entre interrupções entre parágrafos e interrupções dentro de cada parágrafo. Nós temos que lembrar um conceito importante para entender isso. A Bíblia hebraica, originalmente, ela não é pontuada, com esses sinais vocálicos que nós utilizamos para não errarmos em nossa leitura. E a Bíblia hebraica também não é originalmente numerada em capítulos, versículos, nada disso. Na verdade, os antigos pergaminhos, se você buscar na internet antigos pergaminhos que estão em bibliotecas britânicas ou lá em Israel, você verá isso, eles não tinham direito nem espaço entre as palavras. Era uma letra atrás da outra, uma coisa dificílima de ler. E totalmente impossível para quem não é iniciado no idioma, mas extremamente difícil mesmo para quem é versado, porque não faz muito sentido se colocar umas palavras coladas uma na outra, sem espaço, sem ponto, sem parágrafo, sem nada. E você tem que distinguir o que cada expressão significa. Que assim eram os manuscritos originais do Talmud. Eram textos corridos, sem pé nem cabeça. E depois é que foi elaborada uma maneira mais polida de apresentação do texto do Talmud, a mais famosa delas, o Shas, chamado Shas de Vilna, né? Em homenagem ao Gaon de Vilna. E Shas, para quem não sabe, é um acrônimo de Shisha Sidrei Mishnah, isto é, as 6 ordens da Mishnah, que a Mishnah, essa obra do Rabbeinu Yehuda Hanassi, a Mishnah, ela é distinguida, separada em ordens, em tomos, como tomos jurídicos, né? Da mesma maneira que o Maimônides fez o Mishneh Torah. E aí, para não ficar falando Shisha, Sidrei, Mishnah, se fala Shas.
É mais fácil, né? Você estuda o Shas. Né? Então, o Talmud basicamente estuda o Shas. Né? Basicamente é isso. Estuda 6 ordens da Mishnah. E quando você estuda, portanto, essas coisas, você tem que tentar também acrescentar no seu aprendizado a maneira como os rabinos viam esses textos. Eles não viam como nós vemos, com os números, versos, esse verso termina, esse começa. Não, eles viam pelas tradições que eles receberam sobre como que lê esses textos. E é deles que nós aprendemos, portanto, onde tem cada parágrafo e tal. Hoje em dia, a Torá que é produzida hoje, que é comercializada, podemos assim dizer, até porque é literalmente comercializada, embora não se possa fazer isso, essa Torá que nós temos em sinagogas, ela é toda separada, tem parágrafos, tem tal indicações onde o parágrafo é fechado, onde o parágrafo é aberto. Nada disso é original no texto. Isso vem através da tradição dos sábios, foram eles que nos disseram, esse parágrafo termina aqui, esse começa aqui, essa paraxá é fechada, essa paraxá é aberta, e também foram eles que nos disseram, essa palavra se lê desse modo e essa desse modo. Não é? E devido a erros de copistas e tudo isso, é que nós temos tantos krivu chitiv na Torá, ou seja, textos e palavras que são escritos de uma maneira, mas se deve ler de outra maneira, porque a tradição diz que, apesar de estar escrito daquela maneira, a leitura tradicional indica que a palavra é pronunciada dessa outra maneira. E, para quem conhece um pouquinho da língua hebraica, sabe que a mera mudança de pronúncia numa determinada palavra muda completamente o sentido da mesma palavra. Isso não é nenhuma anomalia linguística ou exclusividade da língua hebraica. Em língua portuguesa também, a mudança de som muda completamente o som da palavra, o sentido e o significado daquela palavra. Né? Mas só para enfatizar que, às vezes, é um idioma antigo e a pessoa acha que não tem essas características de complexidade. Sim, ele tem. Né? Então, nós temos que tentar olhar para os textos como os rabinos viam, para que a gente consiga entender o que estava diante deles. E nós faremos esse tipo de exercício. Então, nos intervalos entre os parágrafos, pode-se saudar um indivíduo. Então, ele está imaginando aqui um cara que está rezando, e aí ele dá uma olhadela ao redor de si, e dá um oi, dá um cumprimento para quem está passando. Devido, aí coloca agora a situação, devido a uma obrigação de demonstrar respeito. Que obrigação seria essa? Passa um imperador. Se você não... E ele passa bem na hora que você está rezando, por qualquer razão, e as pessoas do mundo antigo viviam de maneira paupérrima. Vale lembrar. Não é? Não eram casas separadas por muros, com um quintalzinho, uma janelinha. Muitas vezes era um barraco, tudo aberto. Não tinha como quem está fora não te ver, e nem você quem está fora, enfim. Ou, em algumas culturas, quando passava alguém importante, político, ou imperador, ou seu representante, todas as pessoas eram obrigadas a sair das suas casas, sob pena capital, né? Pena de estar desrespeitando a realeza. Então, em situações como esta, as pessoas eram obrigadas a fazer isso. E aí, suponhamos que isso acontecesse, hipoteticamente, com você rezando. Você não pode parar de rezar por causa disso. Mas você também não pode não interromper para cumprimentar ou reverenciar a figura política que ali estivesse. Portanto, é essa cena que está sendo imaginada aqui. Você, nos intervalos entre os parágrafos, você interrompe para cumprimentar porque você é obrigado a fazer isso. Alguém, então, também poderia responder à saudação, ou seja, imaginando a cena contrária, onde você foi saudado, e aí, novamente, digamos que uma figura política, por qualquer razão, resolva cumprimentar um judeu em algum lugar. Não é? Nós tivemos casos assim semelhantes. Por exemplo, Alexandre o Grande parece que teve contato com sábios e ele tinha um grande respeito pela comunidade judaica por suas próprias razões. Então, quando ele passava, às vezes, né, fazendo uma campanha militar, não sei do que, ele cumprimentava os rabinos. E os rabinos, se estivessem rezando, em tese não poderiam parar para fazer isso, mas no caso dele, por ser a pessoa que era, eles, né, respondiam de volta. E aí a Guemará, portanto, está citando como tem essas situações aí onde você é meio que coagido a fazer alguma coisa, tem que regrar como que isso tem que ser feito. E no meio de cada parágrafo, pode-se cumprimentar o indivíduo por causa do medo. No meio de cada parágrafo, então, é fazendo uma interrupção. E por causa do medo,
no sentido de que caso aquilo não foi feito, a pessoa pode correr o risco de ser executada. E judeus, historicamente, sempre correram esse tipo de risco, porque povos, não é, que tiveram judeus em suas terras, especialmente nações cristãs, são particularmente violentas e assassinas, não é? Então eles buscam qualquer motivo para executar pessoas, até entre eles se executavam desse modo, não é? Por qualquer motivo, a menor discordância de crença já era motivo para torturar e assassinar uma pessoa. E, portanto, você tinha que tomar todo o cuidado do mundo para não provocar esse tipo de gente sociopata. Que era um tipo de sociedade criada para ser sociopata mesmo, né? Criada para gostar de violência e achar que isso era em nome do Cristo. Então, por causa do medo, né, de ser executado, da violência que você poderia sofrer, você poderia, nesse caso, interromper, inclusive, um parágrafo para cumprimentar um indivíduo por causa do medo. E você não deixava de fazer isso, comenta o Meiri. E alguém poderia também responder à saudação de outro, também por causa do medo, no meio de um parágrafo. E esses ensinamentos foram ensinamentos do Rabino Meir. Continuando a Mishnah. Rabi Yehuda omer be'emtza shoel mipnei ha'ira umeshiv mipnei ha'kavod ubeperakim shoel mipnei ha'kavod umeshiv shoel lechol adam. Então Rabi Yehuda elabora um pouco mais, dizendo assim, então é o seguinte, há uma distinção entre saudar alguém e responder à sua saudação. No meio de cada parágrafo se pode cumprimentar o outro por medo e responder por respeito, não por medo. Nos intervalos entre os parágrafos, se pode saudar o outro por respeito e responder a qualquer um que cumprimente, estando ou não obrigado a respeitá-lo. Então, segundo essa visão, no meio do parágrafo seria o momento em que você tentaria o máximo que você puder evitar interromper. E nos intervalos entre os parágrafos, você poderia ser um pouco mais leniente em relação a isso. Eluein ben perakim, ben bracha rishona lishnia, ben shnia lishma, ben shma le vehaya inshamoa, ben vehaya inshamoa le vayomer, ben vayomer le emet ve'etziv. Então, quanto ao que constitui um parágrafo, a Mishnah continua explicando, estas são as quebras entre os parágrafos que os rabinos nos informaram ser quebras de parágrafos. Entre a primeira bênção e a segunda, é uma quebra de parágrafo. Entre a segunda e o rito do Shema, entre o rito do Shema e o segundo parágrafo, né, o segundo parágrafo diz a frase, se vocês obedecerem, né, se vocês realmente obedecerem os meus mandamentos, que é o Verhaya Inshamoa Tishmeu El Mitzvotai Asharanochim Etzavetem, enfim, vocês sabem a reza, eu imagino. Entre Verhaya Inshamoa e o terceiro parágrafo, que é o Hashem falou, Vayomer Hashem El Moshe Lemon, e entre Vayomer e a frase Emet Ve'atziv, que é a bênção que segue o rito do Shema. Então, entre essas coisas é que a gente chama quebra de parágrafo. Rabi Yehuda Omer, Ben Vayomer Le'emet Ve'atziv, Lo Yafsik. Então, os rabinos sustentavam que cada bênção de cada parágrafo do Shema constitui uma entidade literária própria e tratavam as interrupções entre eles como se fossem entre parágrafos. É isso que nós precisamos entender. Porque se você olhar esses textos na Torá, eles não são parágrafos, na verdade. Né? Eles são textos corridos, sequenciais. Então por que os rabinos estão tratando esses textos como se eles fossem parágrafos? Então é porque para eles, na herança tradicional que eles receberam, esses textos eram tratados como parágrafos. O que nos leva a pensar em algumas coisas. Né? Por exemplo, o fato de que antes de existir Bíblia impressa, e essas tradições serem coletadas em diversos pergaminhos, preservados por escribas e suas famílias, é possível que esses trechos tenham sido coletados separadamente. Tenham sido coletados em pergaminhos próprios que depois foram costurados e transformados na Torá que nós temos hoje, nos dando a impressão de um texto monobloco. Não é? Que, na verdade, os rabinos tratam a Torá como narrativa. Isto é, como uma única história de um único autor, um monobloco textual. E é claro que o estudo acadêmico da Torá atual demonstra, com evidências bastante convincentes, de que este não é o caso. A Torá não é um monobloco,
não é de um único autor e o seu autor, além do fato de não ser único, mas muitas pessoas, certamente não é Moshe. Então Moshe não é autor literalmente da Torá, mas autor lendário da Torá, ou a principal personagem editorial da Torá, por assim dizer. Né? Uma representação da antiguidade da tradição, que as tradições que são atribuídas a Moshe são as chamadas imemoriais, né? Do Sinai, quer dizer, muito antigo. E até aí dá para admitir e considerar, e se deve considerar, a Torá como Torat Moshe, mas não literalmente. Da mesma forma, isso não é nenhuma dificuldade. Não é porque as evidências nos mostram isso que nós temos que ter dificuldade com isso. Se isso nega a crença dos fanáticos, então são os fanáticos que têm que mudar suas crenças, porque os fatos estão mostrando outra coisa. Né? E isso não é nenhum problema, nenhuma novidade, porque a própria Torá também apresenta o divino em termos antropomórficos. E ninguém, absolutamente ninguém, tem dificuldade de entender que não é para entender isso literalmente. Não é? Mesmo que, embora não haja essa dificuldade, há uma resistência a isso, ou seja, os mistificadores são aqueles que defendem a ideia, se não antropomórfica, pelo menos antropopática do divino, que é a ideia de pensar o divino com emoções humanas, porque pensar o divino dessa maneira é melhor para vender produtos e manipular pessoas, né? Mas, seja como for, todos admitem que muitos trechos da Torá que o divino é retratado como um ser humano não devem ser lidos do jeito que está lá. Da mesma forma, e com ainda mais razão, não é porque a Torá menciona Moshe em alguns momentos escrevendo coisas que as evidências vão ser ignoradas sobre isso. Mas também não temos que esperar que os rabinos do mundo antigo tivessem esse tipo de visão. Não. Eles lidavam com a Torá como uma narrativa monobloco. E é muito importante isso, porque pelo menos eles nos dão essa visão da Torá, a visão narrativa da Torá. É isso que nós aprendemos. Qual é a narrativa? Não é para onde a história está indo ou como a história veio. E também aonde ela nos deixa com dúvidas, porque em muitos momentos, como vocês viram, os rabinos não sabem qual é a decisão. Tem várias opiniões. Olha, me parece que está falando isso, mas tem outra tradição dizendo que está falando aquilo. E nós colocamos aí, e qual é a solução? Não sei. Resolvam vocês. Né? Então, isso é muito importante. Os rabinos, então, receberam essa tradição de que esses trechos que eles separaram e que hoje constituem para nós o rito do Shema são elementos literários individuais. Mas eles não parecem assim na edição atual da Torá que nós temos hoje. Mas nós temos que deixar isso num pop-up, né, em aberto. Tem que lembrar, não é? A maneira como nós enxergamos o texto agora não é necessariamente a maneira como o texto era. Isso é que é importante. E aí, continuando a Mishnah. Bom, enfim, o Rabino Yehudá, no entanto, dizia, entre a frase Vayomer e a frase Emet Ve'etziv, ainda falando do rito do Shema, que inicia a bênção, que segue o rito do Shema, afinal de contas, não se pode interromper, de forma alguma. Então, de acordo com o Rabino Yehudá, eles devem ser recitados consecutivamente, sem pausa. Ok, até aí. Amar Rabi Yehoshua ben Karcha, Lama kadma parashat Shema li v'haya shamoa, kedei sheikabel alav ol melchut shamayim tchila, v'har kach יקבל עליו עול מצוות. ואיה אין שמוע לויאמר ואיה אין שמוע נוהג בין ביון ובין הלילה. ויאמר אינו נוהג אלא ביון בלבד. Então, continuando a Mishnah, visto que os parágrafos do Shema, eles não são adjacentes no texto da Torá como nós temos, e eles então não são recitados na ordem que aparece no registro da Torá, a Mishnah explica essa colocação que foi feita, que nos dá a impressão de que eles são entidades literárias individuais. O Rabino Yehoshua ben Korcha disse, por quê? Na mitzvah da recitação do Shema, a porção do Shema precede a de Vehaya em Shamoa. Porque no texto não precede. Entende? É por isso que ele está tentando explicar isso. Então, para você entender ao que ele está respondendo, você tem que saber qual é a pergunta. Né? Então, a pergunta é essa. Lá não precede. Então, por que precede aqui? Então, ele diz, isso é para mostrar que uma pessoa, a ideia da nossa espiritualidade é, primeiro você aceita o jugo do reino dos céus.
Isso é um jargão para consciência do divino, da unicidade do divino, em tese seria isso daí. E aí então você aceita o jugo dos mitzvot, isto é, de cumprir os mandamentos, que aparece no parágrafo então de V'haya Shamoa. Porque a frase V'haya Shamoa precede Vayomer nesse elemento, nessa entidade literária. Porque o parágrafo do V'haya Shamoa, né, se vocês cumprirem os meus mandamentos, V'haya Shamoa tishmeu el mitzvotai, ele representa algo que é praticado de dia e de noite. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, veja, de uma maneira genérica, em qualquer momento. Enquanto que o Vayomer, né, Vayomer Hashem Elem Shelemor, né, da Bera Bnei Israel, fala para os filhos de Israel fazer o tzitzit, né, as franjas rituais, e isso representa algo praticado só durante o dia. Então aquilo que é mais geral tem precedência sobre o que é mais específico. E aquilo que é da consciência tem precedência sobre aquilo que é da observância ritual. Então são valores, a Mishnah está dizendo, que esse rito estabelece. E é por isso que ele é posto nessa específica ordem. Primeiro valor, a consciência que se tem do divino e a consciência da unicidade do divino é um valor maior do que a observância dos rituais. Isso quer dizer que a observância dos rituais sem tal consciência não tem o mesmo valor. E, em segundo lugar, que aquilo que você pratica em termos gerais, de benefício geral, tem precedência em importância do que aquilo que você faz em tempos muito, muito especificados. Usando como exemplo preceitos que se aplicam a todo momento, em contraste com preceitos que se aplicam só durante o dia, como é o caso das franjas rituais. Então é uma escala de valores e de visão de mundo, por assim dizer, que está sendo representada no rito. No rito. Então, o rito não é nada nele mesmo. Ele não é um rito mágico, não dá poderes, nada disso. São valores, visão de mundo que se tem. A espiritualidade, portanto, é uma construção constante, diária, de um olhar que eu tenho sobre a realidade. Como eu olho isso, como eu interajo no meu dia a dia com o mundo que se abre à minha volta cada vez que eu acordo. Este olhar que eu tenho, ele é orientado, ele deve ser conscientemente orientado. Quando você segue uma tradição como essa, uma tradição sapiencial como a nossa, então esta é a orientação. Em primeiro lugar, a consciência do divino. A visão que você tem do divino tem que ser, digamos assim, por assim dizer, agora parafraseando um pouco dos conceitos do Sefer Hovot HaLevavot, do Rabbeinu Ivni Pakoda, Zeher Tzadik Kadosh Livracha, de que você tem que colocar os deveres do coração por cima dos deveres dos membros. Ou seja, que o entendimento que você tem do divino, ele tem que estar em xeque o tempo inteiro. Porque é onde nós mais erramos. É nós nutrirmos ideias equivocadas da divindade. E uma vez que se nutre ideias equivocadas da divindade, para citar dois exemplos famosos, as ideias antropomórficas e as ideias antropopáticas. Isto é, quando se acredita que o divino é um ser humano, não é? Porque de todos os animais que existem no planeta, o pior animal para imaginar o divino é um ser humano, que é o animal que mais causa dano e mais faz maldade. E se pode dizer que, embora todos os animais possam causar algum tipo de dano, o animal mais perverso e daninho que existe é o ser humano. Então vai comparar o divino justo com o pior bicho que tem no planeta. Não é? Então, quer dizer, a visão antropomórfica do divino, ela tem que ser restrita ao universo literário. E por que nós usamos a linguagem antropomórfica no universo literário? Porque o universo literário é o universo que a mente acessa. Então, por causa do acesso da mentalidade, é que nós usamos a linguagem antropomórfica, porque isso é como se fosse um chão em cima do qual a mente consegue caminhar para entender os conceitos divinos. Porque, na verdade, o objetivo do estudo não é alimentar a mentalidade, é orientar a Neshama, a consciência, e o seu contato com o divino. A mentalidade não tem contato nenhum com o divino. A mentalidade tem contato com os textos, com as palavras, com os discursos, com as narrativas.
Então a mentalidade recebe como se fosse um pão para ficar ali mastigando, uma ração, né? Enquanto que a espiritualidade é aplicada. É como quando você leva um animal num veterinário e o veterinário dá alguma coisa para o animal ficar mascando enquanto aplica uma injeção nele, para ele ficar distraído ali. Esse é o objetivo das narrativas, das histórias, é para deixar a mente ocupada com isso, enquanto a Neshama se ocupa do que realmente importa, que é a consciência do Hashem, que é você ter uma noção clara da manifestação do divino na realidade, para que você tenha a experiência do divino. Porque senão você não terá a experiência do divino, você vai ficar para sempre patinando em livros, patinando em textos, patinando em discursos, patinando em crenças, opiniões, qual que é a religião, qual que é a crença, qual que é não sei o que significa não sei o que significa não sei o que lá. Então a pessoa fica presa nisso. E não há propósito nisso. Né? Porque isso não promove crescimento da nossa consciência do divino. Então por isso, o primeiro passo é a aceitação da consciência do divino, que era apelidado na linguagem clássica do Talmud como jugo do reino dos céus. E eles usavam essa linguagem para poder comunicar-se de uma melhor forma com as pessoas simples com as quais eles se comunicavam. Eles estavam falando com camponeses, na maioria dos casos aqui. Pessoas que entendiam linguagens da roça. Então é por isso que você fala jugo. Jugo é aquilo que você põe em cima da vaca para ela arar para você. Né? Quando você tem bois, não, acho que não é com vaca que faz isso, é com boi, né? Você põe um jugo e aí um peso, não é? E aí aquele peso tem uns garfos e aí ele vai puxando com aquela força monstruosa e vai abrindo o solo para você, vai arando. Jugo é isso. Então, por que tem um jugo dos céus? Então perceba, né? Jugo, portanto, é aquilo sobre o que você aplica força. E nós aplicamos força a quê? Nós aplicamos força sobre nós mesmos, sobre o nosso instinto. Né? Nós temos manifestações do animal que nós somos. E nós chamamos isso de Yetzer Hara. Então, no processo de desenvolver a espiritualidade e atingir a maturidade, nós precisamos superar esse lado animal da nossa natureza. Para conseguir isso, é preciso trabalho, de certo modo. E o trabalho, um dos trabalhos é esse tipo de trabalho. Estudar dá trabalho. Não necessariamente ler de maneira entretida, corrida, como se deve ler qualquer outro tipo de obra. Né? Porque ler é divertido e é bom que seja um hábito ler. Mas isso que nós fazemos não é ler. Isso que nós fazemos é estudar, que é parar, pausar, refletir e perder um tempo com o texto sem essa preocupação de quando nós vamos acabar. Não importa quando vai acabar. Importa onde nós estamos agora. Né? Então esse desenvolvimento dá trabalho isso. Então é um jugo. E ter uma noção correta do divino, portanto, é ilustrado como algo que dá trabalho. Porque a mentalidade o tempo todo assedia essa e portanto, turva essa visão. Né? E aí, por isso que isso é chamado jugo do reino dos céus. Né? Reino é imaginado na linguagem do Buda antigo, porque era a paráfrase da imposição, que um reino impunha impostos, impunha leis. Né? Então, é um reino dos céus, quer dizer, a nossa obrigação para com o divino ter consciência do divino. E aí, então, depois disto ter sido contemplado e admitido e buscado, aí entra ritual. Sem o primeiro, não vem o segundo. E muito bem, isso conclui a Mishnah, que nós estávamos iniciando. Esse é o texto da Mishnah. O que vai acontecer agora? A Gemara, ilustrada aqui por essas duas letrinhas, né, a letra Gimel e a letra Mem, Gemara, que é, portanto, o estudo da Mishnah. A Gemara agora vai começar a discutir os pedaços da Mishnah e vai incluir assuntos e vamos ver onde é que isso vai dar. Shma Minah mitzvot tzarechen kavanah. Então nós aprendemos na Mishnah que a pessoa deve estar focada quando lê a porção do Shema na Torá para poder cumprir sua obrigação daquilo. A partir daqui, a Gemara busca concluir. Aprenda com isso que as mitzvot requerem intenção.
De modo que, quando alguém cumpre uma mitzvah, ele deve ter a intenção de cumprir a obrigação. Então, se ele não tiver a intenção, ele não cumpre a obrigação. E eu sei que parece que eu estou sendo repetitivo aqui, mas é porque eu espero que você compreenda que o catchphrase que a Guemará está nos dando é atenção, foco. O que nós queremos dizer com kavaná, com a intenção, é o foco. E isso é muito importante. Porque isso quer dizer que quando nós removemos da espiritualidade os seus elementos culturais característicos, se nós removermos do judaísmo os seus ritos em hebraico, as suas rezas, os livros, despir de tudo isso, o que sobra? O que é a essência disso? O que esses ritos querem, afinal? Porque mágica não existe. E ninguém que seja lúcido acha que vive num mundo sobrenatural. Então, é muito importante fazer essa distinção. Se mágica não existe e a divindade tem por manifesta a realidade, então qual é o foco? Se eu despir todo o arcabouço tradicional dos seus elementos culturais, o que sobra? Sobra a atenção. O objetivo da espiritualidade é conduzir a consciência que somos a um estado absoluto de atenção ao momento presente. É isso que está por baixo de toda a ritualística. E é por esta razão que quando você remove esse elemento da ritualística, é como tirar a água da planta. Ela morre. Ela perde completamente o sentido. Aí sim se transforma num rito mágico. Porque o objetivo daquilo não é aquilo mesmo. Isto é, o objetivo destas palavras que nós falamos, como acabamos de procurar demonstrar, não são as palavras nelas mesmas, mas aquilo para o que estas palavras apontam. Aquilo para o que estas palavras apontam é o que importa. Não elas mesmas, como se fossem palavras mágicas. O que há de mágico, no sentido poético apenas, é aquilo para o que elas apontam, que é essa realidade absoluta, que é o divino manifesto na realidade, só perceptível quando toda a minha atenção se foca neste momento. Então, a mitzvah é um exercício, rito por rito, porque existem várias mitzvot, vários ritos, né? Mas o que é cada um deles? Um momento onde você para de se distrair, para de se perder na mentalidade e se concentra naquele pequeno gesto. Foca, volta para a realidade onde você está. Então esse retorno para a realidade é, então, um retorno para a presença divina, por assim dizer. Pois o divino tem por manifesto a realidade neste exato momento. Portanto, não é um conceito de abstração, mas a superação da abstração, ou tornar a abstração desnecessária. Porque nesse caso, então, você não quer mais abstrair, explicar, elucidar. Você para com isso. Você, então, experimenta isso. E isso que é experimentado, e a experiência que disso é extraída, não raro é impronunciável. Ou seja, você não vai conseguir depois falar disso. Porque se você falar, então não é. Porque aquilo sobre o que você consegue falar é justamente a narrativa. E a espiritualidade é a capacidade de, a partir da narrativa, superá-la. Eu espero que com isso você entenda
por que a nossa tradição é fundamentada em ritos. Ela é fundamentada em ritos porque há um entendimento de como o ser humano funciona psicologicamente muito antes da própria psicologia. Muito antes de haver psicologia, havia uma clareza por parte dos sábios de como é que esse bicho funciona. Então eles estão orientando nesse sentido. E daí a importância deles em orientar sobre isso. Shema Minah. Aprenda com isso. Mitzvah tzarichot kavanah. Mandamentos precisam de kavanah, precisam de intenção. Então, isso é muito importante, mas muito mesmo. Isso entra na questão da sociedade de aparência que nós vivemos. Um tipo de visão de mundo onde a própria bondade é maculada com uma narrativa. É feita como se fosse um portfólio que eu uso para engrandecer a mim mesmo. Então, é por esta razão que os sábios dirão em outros locais que a bondade das nações é um pecado. Não a maldade, a bondade. Porque eles estão falando da bondade feita para se autopromover. A bondade que religiões proselitistas fazem para então dominar, colonizar aquelas pessoas que elas supostamente estão ajudando de bom coração. Não é de bom coração. Se você quer colonizar o outro, então você está colonizando. É um exercício de dominação, não bondade. Porque a única expressão da bondade é quando você não quer nada. Mas o que faz uma coisa ser confundida com outra? A ação que não tem clareza, que não tem propósito, que não tem kavaná. Então não é a ação por si só, mas a kavaná, a intenção, o foco daquela ação que a faz representar uma mitzvah ou não. Então não é qualquer ação de bondade que é uma mitzvah. Isso é bem importante de entender. Mandamento precisa de kavaná. Você não pode só fingir que é uma pessoa boa. Porque isso todo mundo faz, na verdade. Não precisa de escola para isso. O fato é você aprender qual é a nossa visão de mundo. Qual é a visão de mundo da Torá. E depois de ter aprendido isso, agir pautado nisso. Essa ação pautada nesta visão adequada da Torá pode até não ser o rito idêntico. Como, por exemplo, os rabinos instituíram ritos que não estão na Torá. Mas esses ritos são mitzvot, isto é, eles refletem a luz da Torá, a orientação da Torá, a cosmovisão da Torá. De modo similar, é possível que uma pessoa obedeça rituais fanaticamente e nunca tenha cumprido uma mitzvah na vida. Na vida. Pois sua visão de mundo é absolutamente distinta do que é proposto pela Torá. Não há espiritualidade, não há kavaná de fato. E se a kavaná é uma kavaná torpe, isto é, a pessoa, por exemplo, tem uma crença mágica nos mandamentos e cumpre os preceitos, os ritos, acreditando em concepções completamente absurdas, atribuindo a mandamentos poderes mágicos e coisas idióticas e, portanto, profanando o que eles realmente significam. Se enchendo de crenças e opiniões, portanto, aumentando o próprio ego, não está exercendo nenhum tipo de espiritualidade. Não há espiritualidade na mentalidade. Isso aí é só alimentar o Yetzer Hará, o mau instinto em nós. É por isso que este tipo de procedimento é o que gera conflito. É o que faz com que comunidades conflitem entre si, membros de famílias conflitam. Por quê? Por causa de religião. Por causa das visões
do ego de cada um, porque o ego de um encosta no ego do outro e a convivência se torna impossível. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando da mentalidade, do ego, das crenças, das opiniões. Você não vem estudar para aprender a acreditar em nada. Você vem estudar para superar isso. Então, os ritos também não são dogmas de fé, métodos de doutrinação. E é tão verdade que os ritos, no entendimento dos rabinos, não eram métodos de doutrinação, que eles isentavam as crianças dos ritos. Quem quer doutrinar força a criança a seguir religiões. Mas os rabinos diziam, criança não tem que seguir nada. Quem tem que seguir Torá é uma pessoa adulta. Tá certo que no mundo antigo, quando que você virava adulto? Muito cedo. Assim que você fosse capaz de trabalhar no campo, o que geralmente acontecia com 13 anos. Mas ainda assim, a criança é isenta de mandamentos. Por quê? Porque doutrinar não é ensinar. Quando você força o entendimento sobre uma mente que tem que primeiro aprender a questionar, você não está ensinando nada. Você só está doutrinando. E é por isso que nós temos uma sociedade doente. Porque nós temos uma sociedade de pessoas que foram doutrinadas, não educadas. Então eles aprenderam a ler, mas não aprenderam a fazer uma crítica textual, a interpretar. A pessoa até pensa, mas ela não sabe usar o raciocínio, nem a lógica, nem o bom senso, não sabe fazer diferença, não consegue notar uma contradição, não percebe qual é o problema. Escuta um absurdo dito por alguém, mas não vê o absurdo. E se espanta quando as pessoas apontam e diz, mas qual o problema? Essa alienação é resultado da doutrinação. Quando a pessoa é ditada para ela o que ela deve pensar, o que ela deve acreditar, nós cremos assim, nós pensamos assim, e ela não aprende a construir a visão de mundo. Aqui, os rabinos estão seguindo por outra via. Nós temos os preceitos, então temos que aprender. Preceito requer foco. Ah, mas não é só fazer o rito, não é só imitar? Não, não é só imitar. Engraçado, né? Não é só imitar. Veja que surpresa. Porque para todo mundo é só imitar. Você chega lá, imita, faz igual, acende a vela, fala as palavras, está imitando. Logo, acha que cumpriu o preceito. Ah, não, o que importa é o coração. Então, não. Coração só importa para cardiologista. Aqui o que importa é o foco. Aqui o que importa é a Neshama. Então é muito importante ter lucidez no cumprimento dos preceitos para que eles signifiquem alguma coisa, senão eles não significam nada. E aí a Gemara diz, Mae in kavem libo, likrot, likrot, vehakakrei. Então a Gemara coloca isso como uma possível conclusão, mas começa já a questionar, para nos ensinar como é que se procede. É bonito o que foi dito? É. Aprenda com isso que as mitzvot requerem intenção. Aí a Gemara começa a fazer um questionamento disso, porque é assim que se aprende, questionando. Mas espera aí, qual é o sentido da frase se alguém estiver focado? Isso aí não quer dizer que a pessoa faz a leitura? Para quem está de fora, é isso que quer dizer. Lê com atenção aí, presta atenção no que você está lendo, moleque. Então, foca, abre os olhões lá e fica olhando no texto. Aí a Gemara questiona essa explicação. Mas como é que você pode dizer que o sentido é ler? A Gemara está fazendo um diálogo retórico. Ninguém disse isso. Isso é assim, alguém diria isso. Alguém diria assim, o que é ler? O que é intenção? Intenção é quando você coloca o olho em cima de alguma coisa e você lê aquilo vidrado. Então o Talmud está dizendo, mas como é que poderia ser isso? Você já não está lendo justamente para a gente poder chegar aqui e ficar discutindo esse assunto? Nós estamos falando das bênçãos do Shema? Você já está lendo. Então não pode ser isso, né? Então o caso da Mishnah, a Gemara está tentando nos fazer pensar, é o texto... Está falando de uma pessoa que está lendo um texto da Torá? Então, não é só ler, é focar. É prestar atenção e ter a intenção de cumprir a mitzvah. Não pode ser só ler. Só que aí a gente tem um monte de problema com isso. E nós vamos ver agora. Bekore leigia. Aí a Gemara rejeita esse argumento falando assim, não, mas peraí. Talvez a Mishnah estivesse falando de alguém que está lendo a Torá
Mas não com o propósito de recitar as palavras da Torá. E sim, por exemplo, para corrigir o texto. Se você fizer um curso de sofruto, que é aquele curso que eles fazem para você aprender a escrever o alfabeto Ashurit que tem nos pergaminhos de Torá, e aprender a consertar e tudo isso. Isso é uma profissão em Israel, você pode fazer curso disso e tal, é muito bonito, envolve conhecimentos de caligrafia e tal, e tal, e tal. Mas não se deixe enganar, é um curso, que nem um curso de desenho, não é nada sobrenatural que uma pessoa brilhante consegue, qualquer pessoa consegue, é só fazer o curso. E ter um pouquinho de talento para desenho, porque você tem que desenhar bonitinho ali as letras e tal. Nada sobrenatural. Então a Guemará está falando, bom, se uma pessoa lê um texto da Torá, porque a profissão dele é ser sofer, e ele lê porque ele está tentando descobrir se tem algum erro no pergaminho, porque é muito fácil ter erro. Se você já viu algum texto de Torá na sua vida, você vai notar que é um pergaminho enorme, né? E é letra atrás de letra, e parágrafo, e folha costurada. Então, é muito comum num pergaminho inteiro ter lá uma letra a mais, uma letra a menos, uma letra escrita errado, porque assim, não é feito por impressão. Se fosse feito por impressão mecanizada, não teria erro nenhum, porque máquina não erra. Mas o ser humano erra, né? Então precisa de alguém para corrigir. E aí, se uma pessoa estiver lendo com toda a atenção do mundo, que é esse cara que está fazendo a correção, ele está lendo com atenção, em tese. Mas ele não quer ler a Torá, ele quer corrigir o texto. Então aí nós temos um paradoxo, porque ele está focado do jeito que você, em tese, sugeriu que tem que estar focado na hora de ler. Mas ele está focado em ler as palavras e não apenas corrigir o texto, ele cumpre a obrigação, em tese, então, mesmo sem querer. Ele não precisa, então, ter a intenção de cumprir a obrigação, segundo essa leitura. Aí a Guemará diz, Tanu Rabanam, Kriyat Shema, Kiktava, Divrei Rabi, V'chachamim Omrim, Bechol Lashon. Então agora o Talmud revela para nós qual é a marloket, qual é o problema, qual é a discussão. Os sábios ensinaram num Baraita, ou seja, numa Mishnah, que não foi incluída no livro chamado Mishnah, né, no Shas, uma outra Mishnah que, porque veio de fora, tem esse nome aramaico, Baraita, quer dizer a mesma coisa. Os sábios ensinaram num Baraita, que o Rabino Yehudá Nassi e os rabinos, lembrando que no Talmud o Rabino Yehudá Nassi é chamado só de o Rabino, Rebbe, o Rabino. Né? Rebbe não é no sentido de Rebbe racídico, não. É Rebbe, o Rabino. Né? Quando fala o Rabino, é sempre o Rabino Yehudá Nassi, o autor da Mishnah. E quando fala Chachamim, os sábios, são os outros rabinos, que é um amálgama ali de sábios que tinham opiniões parecidas, representavam determinada escola de pensamento. Então, os sábios ensinaram no Baraita que o Rabino Yehudá Nassi e os rabinos discordavam com relação ao idioma que o Shema deveria ser recitado. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Pois é, essa disputa serve como uma introdução para nós desta análise que nós estamos fazendo da questão de se ter a intenção e como é que isso funciona. Usar aquela discussão em nosso favor ajuda. Isso é uma maneira do Talmud nos ensinar o que ele faz. O Talmud é um livro considerado difícil. E muita gente vende pensamento mágico sobre isso, dizendo que é impossível, só um grande mestre, blá blá blá. Olha, tudo que está num idioma diferente do seu é um pouquinho mais difícil. Se você aprender, fica mais fácil. E tudo que representa uma cultura muito diferente da tua é difícil. E se você aprender, fica mais fácil. Não tem nada sobrenatural no Talmud. O Talmud é um livro muito simples se você tiver a paciência de aprender os métodos. Só isso. Não caia nesse tipo de papo de que precisa ser um super, hiper... Não tem que ser super nada. Isso aqui foi feito por seres humanos simples, que viviam vida simples, de campo, e falavam coisas super simples. São profundos porque apontam para algo profundo na espiritualidade, mas é simples, o livro é simples. Então percebam que, nesse ponto aqui, o Talmud está nos ensinando que, desde que nós começamos a estudar esse livro, nós percebemos, vocês perceberam, quem está me acompanhando desde o começo, no caso desse livro, quem já faz parte do Beit Midrash Livre já sabe disso, de outros livros, nós vimos que o Talmud está discutindo um assunto, ele enfia uma outra narrativa, ele bota uma anedota, ele pega um rabino, cita o nome do rabino, daqui a pouco fica citando os textos daquele rabino, e dizendo ele falou, daqui a pouco muda de assunto, aí a pessoa fica meio perdida com isso, e fala, mas eu não estou entendendo, qual que é o tema? Né? É um jeito diferente de estudar, porque o Talmud não foi organizado em temas.
temas, capítulos, regras, olha, agora vamos falar disso, depois daquilo. Não é assim que funciona aqui. Aqui você está aprendendo dialética. É isso que você está aprendendo aqui, dialética. Então nós temos que lembrar disso de vez em quando. E desde o começo do Talmud nós não tínhamos falado desse assunto. Então nós vamos falar de novo dele aqui. Dialética é o método de ensino do Talmud. Ou seja, nós comparamos discussões e opiniões contraditórias e as justificativas dadas por cada uma delas para que nós aprendamos como usar o raciocínio crítico. Esse é o objetivo do Talmud. O Talmud é um método de aprender raciocínio crítico e lógico. Então é uma rica oportunidade para oxigenar o cérebro. E aí o Talmud, portanto, faz isso de que maneira? Veja, nós queremos saber alguma coisa, nós temos um problema. Qual é o problema? Eu quero saber o que a Mishnah quer dizer com intenção. Então o Talmud nos diz assim, para que a gente aprenda o que a Mishnah quer dizer com intenção, vamos trazer uma mahloket, uma discussão entre o Rabino Yehudá Hanassi e os demais rabinos sobre qual idioma tem que fazer o Shema. Analisando aquela discussão lá, nós vamos saber o nosso problema aqui. Então nós temos que analisar aquela discussão lá sem esquecer que nós queremos resolver o nosso problema aqui. Nós não queremos entrar na discussão deles. Nós queremos resolver o nosso problema. Mas vamos trazer a discussão deles para ver se nos ajuda a resolver o nosso problema. E é desta maneira que você aprende como que os rabinos discutiam entre si e desenvolviam o pensamento, porque aqui eles estão ensinando a cada um de nós como fazer isso, para que nós também, na resolução dos nossos problemas, sejamos capazes de pegar narrativas conflitantes e lidar com elas. Ou seja, nós não podemos ser pessoas binárias. Acredito nisso, não acredito naquilo, concordo com isso, não concordo com aquilo. Não é assim que o mundo real funciona. Não é assim que uma mente inteligente funciona. Não é creio nisso, rejeito aquilo. Não, não. Isso é coisa de gente estúpida. Não é como um talmudista, e você que está estudando agora, pelo menos nesse momento é isso que você é, um talmudista, alguém que estuda o Talmud. Não é assim que o talmudista faz. Nós refletimos, vamos lá, esse argumento, segundo essa visão, pode ter essa visão, mas vamos comparar com outra coisa. E vamos aprender como é que isso é feito. Muito bem. A Gemara diz que o Shema, nessa discussão deles, tem que ser recitado como está registrado. Isso é um jeito de falar em hebraico, porque é assim que está registrado, né? Mas nós temos que lembrar, por que é preciso dizer isso? Porque o idioma do povo hebreu, nessa época, não era o hebraico, era o aramaico. O hebraico já não era falado aqui como idioma há séculos. Séculos. Não é à toa que o Talmud é escrito em aramaico babilônico. Ele é escrito em aramaico babilônico porque hebraico não é a língua do Talmud. A língua da Mishnah é o hebraico. Mas ainda assim não é o Mishnah da Bíblia hebraica. É um outro hebraico já transformado, porque língua não é uma coisa estática, ela se transforma com o passar das gerações. Assim como o português de agora não é o português colonial dos portugueses que vieram para cá de Portugal. E também não é o português falado lá em Portugal, né? Então, da mesma maneira, o hebraico moderno também não é o hebraico da Mishnah, que também não é o hebraico da Bíblia hebraica. Então o hebraico da Mishnah é um, o hebraico dos rabinos é outro, o hebraico do Rashi é outro, né? Porque língua não é uma coisa estática. Língua é como biologia, vai tendo gerações, mutações e transformações. Idioma também é assim. Só que nesse período da história do povo judeu, o hebraico não era língua vernacular, não era um idioma falado fluentemente pelas pessoas. Então a maioria das pessoas não sabia hebraico, sabia aramaico. Então, por isso ser necessário ensinar. O Shema deve ser recitado como está registrado, ou seja, em hebraico. Esta foi a declaração do Rabino Yehudá Hanassi. E os rabinos diziam, o Shema pode ser recitado em qualquer idioma. Então veja, duas tradições absolutamente distintas. E absolutamente excludentes. Porque se eu sigo um, eu não sigo o outro. Se um diz que só pode ser recitado em hebraico e eu só falo aramaico, então eu vou tomar o cuidado na hora de rezar de recitar as palavras do jeito que está lá em hebraico. Vai me soar estranho, mas não tão estranho. Para quem fala hebraico pronunciar alguma coisa em aramaico é como quem fala português pronunciar alguma coisa em espanhol. Não é? É estranho, mas não é tão esquisito assim. Dá para falar. Agora, segundo os rabinos, não tinha nada disso. Isso aí é um esforço desnecessário. Você fala que língua? Fala o grego. Reza em grego. Você fala que língua? Latim. Reza em latim.
Você fala que língua? Aramaico. Reza em aramaico, então. Então veja, são duas tradições absolutamente distintas aqui. Muito interessante. É uma machloket, né? É uma discussão. Aí a Gemara começa a analisar as questões dessa discussão aí. Então tá. Maetama derabi. Amar krav hayu b'chayavatanayu. A Gemara então procura esclarecer esse conflito. Para a gente aprender o que a gente quer. Vamos lembrar. Qual é a razão da opinião do Rabbi Yehuda Hanassi? Então, a primeira lição, uma lição repetida, vimos isso em Mishnayot anteriores, é você entender por qual motivo tal pessoa tem tal opinião. Antes de você criticar qualquer coisa na sua vida, eu não concordo com tal ideia. Não interessa isso. O que você concorda ou não concorda. O que você deve buscar entender é por que essa ideia existe. O que ela defende. Qual é o posicionamento dela? Quem defende essa ideia está pensando no quê? Quer o quê com isso? Qual é a razão da opinião do Rabbi Yehuda Hanassi? Não é se a opinião está certa ou não está certa. Não é assim que se discute. É qual a razão dele. Ele acha isso? Ok. Por que ele acha isso? Então a Gemara responde, a fonte da sua halachá é uma ênfase que ele encontra no verso que diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Então veja, é por causa da palavra verrayu, estarão. Aí, para ele, o termo estarão implica tal como estão, assim estarão. Olha que legal. Como é que é? Isso quer dizer que elas devem permanecer inalteradas no idioma original. Veja bem, né? Ele pegou o verso que diz: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão em teu coração. Então ele entendeu, se está dizendo que estas palavras aqui, do jeito que estão registradas aqui, é que estarão no meu coração, então se eu pronunciar em aramaico, não são essas palavras aqui, são outras palavras, porque o aramaico é outra língua. Então o verso está me pedindo para falar estas palavras aqui. Então ele quer que eu reze nessa língua aqui e não pode rezar em outra. Esse foi o raciocínio do Rabbi Yehuda Hanassi. Então, antes de eu fazer qualquer tipo de juízo de valor sobre um determinado raciocínio, primeiro eu tenho que me certificar que eu entendi aquilo. Se eu nem entendi o que a pessoa falou, como é que eu vou decidir se está certo, se não está certo, eu acho isso, eu acho aquilo? Nós temos que parar de achar tanto. Nós temos uma sociedade insana, louca, justamente porque as pessoas acham demais, têm opinião demais. Nós temos que parar com isso. Não tenho opinião. Opinião não interessa. Eu posso até ter opinião, só que eu tenho que olhar para as minhas próprias opiniões e dizer: vocês não valem nada. Não importa. E se eu achar evidências que vocês estão incorretas, vocês serão jogadas fora. Vocês serão expulsas da minha casa, que é a minha mente. A sua mente tem que ser assim. Tem que ser uma casa onde você tire quem não presta. Não uma casa onde você abrigue todo mundo. Então não se deve ser muito apegado a opiniões. E como nós veremos, nós vamos analisar o valor dessas opiniões aí. Mas vale, não vale. Não tem que ser o título da pessoa. Não interessa o título. Não interessa a posição, não interessa nada. Tanto o Rabbi Yehuda Hanassi é um grande sábio, como os Rachamim também eram grandes sábios. Não é à toa que eles são chamados de Rachamim, sábios. Não é? Mas não importa isso. O que importa é o raciocínio, a maneira como ele é sustentado e a maneira como eu contraponho esse raciocínio para que o bom senso em mim, para que a racionalidade em mim, para que a luz da razão em mim me oriente sobre qual caminho eu vou seguir. Não é uma disputa de opiniões apenas. É uma capacidade de você analisar as coisas com sanidade, com lucidez. É você abdicar de ter tanta opinião forte e aprender a pensar com competência. Quando eu paro para refletir nas razões pelas quais as pessoas pensam o que pensam, seja lá o que pensam, é porque eu estou querendo pensar com competência. É isso que eu quero. Quero pensar com competência. Verabanam maeta maehu amar krashma becholashon sheata shomeia. Aí a Gemara então procura esclarecer. Eu quis saber por que razão Rabbi Yehuda pensa o que pensa. Agora eu quero saber qual é a razão da opinião dos rabinos. Por que os rabinos interpretam o que interpretam como interpretam?
A Guemará responde, a fonte sobre a qual os rabinos baseiam sua opinião é o verso Shema Israel, escuta Israel. Eles interpretam esse verso no sentido de dizer que o Shema deve ser compreensível, porque o verso diz Shema Israel, escuta Israel. Portanto, eles concluem, se pode recitar o Shema em qualquer idioma, que a pessoa seja capaz de ouvir e entender. Porque qual é o sentido de eu dizer para uma pessoa, Israel, escuta? Se você não fala a minha língua, você não entende o que eu estou falando. Seria como você encontrar uma pessoa pela manhã, num lugar da Europa, e a pessoa vira para você e diz, oh, dobra outra. E você fica, o quê? Se você não entende que a pessoa está te dando bom dia, como é que você vai saber reagir àquilo e falar, poxa, que bacana, a pessoa, né, teve uma reação bacana comigo. Se você não sabe do que ela está dizendo. Então os rabinos dizem, qual que é o sentido da Torá me dizer, escuta Israel, se você, quando escuta, você não entende o que você está ouvindo. E olha só que coisa interessante. O Rabino Yehuda Hanassi está tendo uma visão absolutamente centrada em si mesmo. E os rabinos estão tendo uma visão centrada nos outros. Isso também marca quando o Talmud coloca uma posição mais geral, que é a posição dos rabinos, e uma posição mais particular, que é a posição de um determinado sábio. Algo focado numa cosmovisão muito particular, e aqui uma cosmovisão de mais de um indivíduo, tanto que ele não é especificamente nomeado. Essa opinião é colocada como opinião dos sábios. Quer dizer, várias pessoas tinham esse tipo de visão. Uma visão mais abrangente, uma visão mais aberta. Muito bem. O Lerabinamei akativ shma achu mebaele ushma leosnecha ma she'ata motzi mipicha. Aí a Guemará faz a seguinte análise importantíssima. Bom, como o Rabino Yehuda Hanassi e os rabinos discordavam com relação à fonte, eles não citaram o mesmo verso para suas conclusões, então eu quero saber o que a fonte de um quer dizer na opinião do outro. Porque, de acordo com o Rabino Yehuda Hanassi, na Torá do Rabino Yehuda Hanassi também não está escrito Shema Israel igual para os rabinos? Tá. Mas ele não entendia isso do jeito que os rabinos entendiam, porque senão teria tirado a mesma conclusão. Então eu estou curioso agora. Como ele explicava esse verso se ele não explicava desse jeito? Então a Guemará responde, é o seguinte, ele requer esse verso para derivar uma alahá diferente, completamente diferente do que os rabinos estão falando. Ele dizia que Shema Israel passa a seguinte ideia, que os seus ouvidos ouçam o que a sua boca diz. É isso que quer dizer Shema Israel. Como assim? Que você tem que fazer o rito do Shema em voz alta. Ou seja, era uma interpretação hiperliteralista que ele tinha. E não essa interpretação universalista. Então, além de ele usar o mesmo verso para uma alahá diferente, ele fazia um uso diferente completamente do versículo. E aí a Guemará diz, Verabanam, savrei la mikan de amarlo, ishmi aleaznei, yatzá. E de onde os rabinos concluíram que se deve recitar o Shema em voz alta? Se essa é a conclusão correta, os rabinos derivaram isso da onde? Não foi desse verso? Porque não foi, porque o verso eles usaram para dizer que pode rezar em qualquer idioma. Então, da onde eles tiraram que tem que fazer o Shema em voz alta? Os rabinos não aceitavam a interpretação literal do termo Shema. Em vez disso, eles concordavam com aquele que dizia, ou seja, um outro sábio não mencionado aqui, talvez mais para frente, quem recitar o Shema de modo inaudível, ou seja, né, só fazer aqueles também cumpre a obrigação. Tinha essa opinião entre os sábios. Então não é uma questão só de que eles viam o mesmo verso de formas diferentes. Eles tinham uma visão completamente diferente de como o ritual tem que ser feito. Então até aqui nós vimos que o Rabino Yehuda Hanassi achava que você só pode fazer o Shema em hebraico e em voz alta. Os rabinos achavam que você pode fazer o Shema em qualquer idioma e também em silêncio, não só em voz alta. Para onde vai essa discussão? Bom, nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Porque nós temos um tempo específico para estudar o Talmud. Não que eu não gosto de continuar, mas quando dá 1h45, uma coisa assim, a gente pausa para digerir, gerar reflexões e tal, e tal, e tal. E aí eu aproveito para lembrar
que fora esse estudo, nós estamos fazendo estudo do Mishneh Torah, nós estamos fazendo estudo do Sefer Moreh Nevuchim, nós iniciaremos em breve o estudo da Sheva Mitzvot Bnei Noach, onde nós vamos analisar isso racionalmente, vai gerar bastante questionamento e reflexão, vai ser um tema bastante pesado, porque tem muita desmistificação para fazer. E nós temos o nosso estudo de Parashá, que eu pretendo transformar em podcast para o nosso podcast, né? Nós temos também um podcast, o Reflexão Racionalistas, que nós compartilhamos o link lá na nossa página do Facebook e no nosso grupo do Telegram, que se entra através do Facebook. O nosso projeto existe graças às pessoas que colaboram com ele. Então eu termino agradecendo a essas pessoas, porque é por meio dela que nós estamos aqui há anos fazendo isso, estudando o Torá de maneira pausada, racional e procurando por uma espiritualidade madura e consciente. Dúvidas, questionamentos devem ser feitos lá no nosso grupo do Telegram. E no mais, eu fico à disposição de vocês, respondo sempre que possível também aqui no canal, em outros espaços lá no Facebook. Eu agradeço a vossa atenção, a participação, a presença dos que vieram, do Will Gomes, do Sr. João, da Fê. Muito obrigado a cada um de vocês que tornam tudo isso vivo e contínuo. E nós teremos mais amanhã, num outro livro, numa outra temática, Bezrat Hashem, e eu compartilharei os links. Dentro do possível, fiquem ligados para isso. No mais, ficamos por aqui. Muito obrigado e leitraota até a nossa próxima aula, Bezrat Hashem Yitbarach.